Bastidores da Bola. Fala, rapaziada, estamos no ar para mais um Bastidores da Bola aqui na Jovem Pan. E hoje a gente sai um pouco dos gramados, viu? Nesses últimos programas falamos com grandes personalidades do mundo do futebol, mas como a Jovem Pan ela tem uma ampla cobertura do mundo esportivo, hoje a gente vai pro octógono, num episódio extremamente especial, porque estamos aqui com um cara que é campeão do peso pesado do UFC, foi campeão no peso pesado do UFC, um dos grandes nomes do cenário do MMA brasileiro, 2 vezes campeão mundial do jiu-jitsu, e tá aqui com a gente presencialmente no estúdio do Bastidores da Bola, aqui na Jovem Pan, Fabrício Verdun é o nosso convidado. Prazer, Verdun. Legal que você está aqui conversando com a gente. Obrigado por separar um tempo para participar do Bastidores da Bola. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. A gente fica feliz de poder vir aos lugares, né? E quando falam dos títulos, das coisas, a gente gosta. Eu não gosto de falar eu mesmo dos meus títulos, mas quando falam eu fico feliz. Fala de novo, por favor, meus títulos. O cara já repete. Currículo bom, né? Gosta tanto que tem que repetir, né? Tem que falar, tem que falar mesmo, porque às vezes tá disputando muita coisa, né? Tá com a cabeça focada já no próximo campeonato, nem consegue aproveitar o que já ganhou, né? É verdade. Realmente, assim, ó, é legal poder estar aqui mais uma vez, né? Sempre venho aqui na Jovem Pan do Emílio, né? Sempre participo com o pessoal. E estamos aí para contar um pouquinho das histórias. A galera gosta de escutar um pouco de história, né? E tem muita história, porque são 28 anos de história no mundo da luta. Muito bacana, muito bacana. E para completar a bancada hoje aqui no nosso Bastidores da Bola, Giovanni Chacon tá por aqui também. E o nosso Guilherme Nápoles completa a conversa para a gente passar essa hora conversando sobre muita coisa com o Fabrício Verdun. E já quero perguntar para você, Verdun, sobre a sua trajetória, né? Muito legal saber como que você começou nesse mundo da luta, de onde veio, começou pelo jiu-jitsu, né? É verdade, depois chega no MMA. Então, como que foi a sua trajetória para chegar no mundo, na elite do esporte? Eu começo com a história que é diferente de todas as histórias que você possa imaginar, porque eu não comecei quando era jovem, com 10, 12 anos, 15 anos. Eu comecei, na verdade, com 20 anos, 19 para 20 anos, eu comecei o jiu-jitsu. E foi uma história diferente de tudo que posso imaginar, porque foi através de uma ex-namorada minha, na época minha namorada. Só que o ex-namorado, vou resumir, o ex-namorado estava sempre junto com a gente. A gente estava na praia, o cara junto comigo, com a gente, os amigos, ele. E ele pegou assim, eu acho, né, que ele gostava dela ainda, né, mas ele dela, ela gostava de mim, eu acho também. O cara já acha tudo, já mudou, né? Não dá pra pôr a mão no fogo por ninguém, né? Aí quando viu, ele pegou, Fabrício, vamos fazer um jiu-jitsu aqui. Eu falei, jiu-jitsu? Imagina eu malandro da praça, jogando a bola. Eu, que jiu-jitsu? Eu nem sabia, nem escrever jiu-jitsu, né? E aí eu falei assim, não, muito obrigado, não quero. Só que ela falou assim, não, vai que tu vai gostar. Eu falei assim, mas eu pensei, né? Tá comigo ou tá com ele? Como assim vai que tu vai gostar? E eu caí na armadilha, os amigos falaram vai, e eu fui. E o cara me faz um triângulo com as pernas. Sabe qual é o triângulo ou não? Conhece o triângulo também? Sim. Todo mundo conhece? Porque eu queria mostrar aqui o triângulo. É rapidinho. Eu não me voluntariei, não. Ele tava louco, Ele pode ser 2 toques, assim, eu faço, ele dorme, nem sente. Não precisa. Ele me fez o triângulo, eu fiquei todo vergonhado, aquela coisa, e ela, era um domingo, na segunda-feira, ela falou assim, não, vai que tu vai gostar de fazer jiu-jitsu. Eu fui visitar a academia Winnerbering, em Porto Alegre, isso, né? E aí comecei a fazer e não parei mais. Eu treinava das 10h30 ao meio-dia, das 4h30 às 6, das 6 às 7h30 e das 7h30 às 9 da noite, todos os dias. 1 ano e pouco depois, campeão mundial. Só 1 ano de jiu-jitsu, comecei a gostar muito da luta e comecei a sonhar que eu ia chegar um dia no Pride, né? Quem é que não conhece o Vanderlei Silva, Minotauro? Era meus fãs, eu sempre gostava deles. E hoje eu posso dizer que são meus irmãos, assim, sabe? O Vanderlei, se eu ligar pra ele agora, ele atende, tenho certeza. Meio que parece combinado, né? Mas não é. Então, poder chegar todo esse caminho que eu fiz, né? Uma história completamente diferente de tudo que posso imaginar. E depois de um tempão, 10 anos depois, eu finalizo o melhor do mundo de todos os tempos com o triângulo que o ex-namorado me pegou. Daí eu te faço uma pergunta. Se eu ver o ex-namorado hoje, o que eu faço? Eu bato nele ou eu faço um pix pra ele? Um pouquinho da sua história, talvez, deve a ele, né? Muito bacana, irmão. Muito bacana saber essas histórias, como que o atleta começa e como ele chega ao alto nível, mais alto nível do esporte. Guilherme Nápoles, passo pra você. Boa tarde pra você. Episódio especial do Bastidores da Bola, hoje com o Fabrício Verdun aqui presente. Verdun, tudo bem? Prazer te receber.
A gente tem um estereótipo do lutador de MMA, de jiu-jitsu, de ser um cara mais carrancudo, mais pesado. E conversando aqui com você, dá pra perceber que não é assim. Você é um cara que gosta muito da comédia, inclusive já teve um comedy. Eu queria saber como é que você lida com essa diferença de estereótipo que as pessoas têm com você, do que de fato a pessoa que você é. Porque você é um cara descontraído, que brinca, você chegou aqui nos bastidores já brincando, entrando na brincadeira também. Isso é muito interessante da gente ver essa diferença do estereótipo das pessoas com aquilo que você realmente é, né? Eu sou um cara muito tranquilo, vocês viram isso, né? Claro que quando a gente tem muda, né? Troca a chavezinha ali na hora da luta, na hora da concentração, é completamente diferente. Mas eu não tenho por que ser assim, né? Não tenho por que ser um cara carrancudo, como tu falou, maldoso, né? Em 2016, eu não queria nem falar, até fico com vergonha de falar que eu ganhei o cara do MMA mais bonito da história. É mentira também, mas tudo bem. Não ganhei nada. Fiquei em 13º. Existe essa premiação? Assim. Como assim? Tem essa premiação do nada a ver, né? Mas eu acho que não tem um motivo assim ser, né? E a gente tem esse controle de pegar e evitar alguma situação extrema. A arte marcial nos dá isso, né? De poder não evitar algum problema, controlar uma situação extrema, né? De um assalto, alguma coisa acontecer, dominar uma pessoa, imobilizar uma pessoa. Então não tem um motivo, né? É isso que eu falei. Na hora que tem que fazer o trabalho, a gente não pode ficar rindo, não pode ser amigo do meu oponente. Eu tenho que... Né, tem uma rivalidade, né? Não posso chegar... Porque tem aquela coisa de falar que é adoçar o sangue. Se o cara começa a brincar contigo muito, começa a querer que ele quer adoçar teu sangue pra amenizar na hora da luta. Mas isso aí já é passado, aquela coisa que se fazia antes, as pessoas brigavam na rua, é o jiu-jitsu, eu brigo na rua, isso aí é coisa horrível, assim, né? É um exemplo horrível para as crianças e para todo mundo. Giovanni Chacon, muito boa tarde para você. Fabrício Verdun tá aqui com a gente no Bastidores da Bola, diretamente dos estúdios da Jovem Pan em São Paulo. Boa tarde, Boni, boa tarde para quem nos acompanha e também, claro, ao Fabrício. A minha pergunta, a tua última resposta ia bem de encontro à minha pergunta, mas que você destrinchasse um pouco mais, porque, claro que a gente vê o Brasil como um país com uma cultura monoesportiva, que é o futebol. E o futebol é um esporte coletivo. A questão mental que você mencionou, eu acho que é muito importante em qualquer esporte de alto rendimento. Mas talvez para aquele... Claro que você tem toda uma equipe por trás, o pessoal que te dá um suporte, que te ajuda no treinamento, mas na hora do vamos ver é você com você mesmo. Boa. Essa questão mental, num esporte que é individual, acaba sendo ainda mais importante? Com certeza, com certeza. Eu sempre digo também que quando tu chega na mesma linha, né, o equilíbrio do corpo e mente é onde tu vira campeão. E eu sei te dizer porque eu já sentia essa sensação várias vezes, né? Porque às vezes o corpo tá muito bem preparado, mas a tua cabeça não tá boa, teve uma lesão, um problema na família. É difícil separar muito isso, né? Mas tu tem que ser tão forte para poder separar isso. Às vezes a cabeça tá muito boa, mas tu teve uma lesão, tu não treinou o suficiente porque estava lesionado, mas tu precisa daquele dinheiro, daquele momento de aceitar e não cancelar uma luta importante. Então, com certeza, é aquela coisa que você falou, a equipe, existe a equipe toda, mas o momento que não é mais um esporte coletivo, é individual, tu entrou só tu, né? Fecha a grade ali, é os dois, é tu que vai decidir, né? Claro que ajuda muito o corner, escutar, ter essa conexão com a tua equipe é muito importante, né? Eu consigo escutar meu coach perfeitamente. Já aconteceu no Japão, 50, 60 mil pessoas gritando né, torcendo, e eu escutar 100% do meu coach. Então, quanto mais consciente tu está, é o reflexo do teu treinamento. Quanto mais tu treina, mais consciente tu está. Já aconteceu comigo de eu perder luta, sabendo que eu ia perder a luta, até na encarada. De olhar, encarar o cara e essa luta vai ser difícil, o cara tá muito bem. Ele tá melhor que eu, né? A gente consegue notar isso, a gente consegue sentir a energia do oponente quando a gente tá realmente... E ao contrário também, ele também sente isso também. Então é bem complicado, mas tem que saber lidar com essa parte mental. E você acha que você já ganhou ou perdeu? Ou se você puder trazer algum exemplo, que você ganhou ou perdeu por conta do mental? Sim, eu vou dizer que uma que eu ganhei foi logo quando começou a pandemia, né? Que tava, eu acho que o UFC foi a primeira organização a voltar ativa meio que no final da pandemia, mas assim, meio que foi em Dubai que aconteceu o evento. E eu fiquei acho que 2 anos sem lutar também. Então eu tive que fazer um trabalho mental,
né, com o Eric Faro, que foi muito bom, que a minha consciência estava assim, muito boa, assim, sabe? De fazer um tratamento, uma sessão com ele, descer pra praia com a minha família e falar assim pra minha mulher, Karine, tu tá vendo isso? Ela falou, como assim, tô vendo o quê? Eu tava com uma visão assim muito, sabe? Eu tava com a consciência muito apurada, assim, sabe? E ela falou, não tô te entendendo, mas não, tu tá vendo lá o navio, não sei o que, eu tava vendo tudo. Então depois o reflexo, o que aconteceu, ele me falou, Verdun, faz assim, ó, tu vai olhar no espelho, no final do treinamento já desse mental, né? E que eu tava meio abalado por não estar lutando muito tempo, então eu tive que fazer um trabalho muito bem feito e deu certo. Ele falou assim, Verdun, tu vai olhar no espelho todos os dias, tu vai te olhar nos olhos e quando tu te vê no grão do teu olho, vai dar certo. E tu me fala. E eu comecei a fazer, pô, esse cara tá louco, esse cara, acho que é meio louco esse exercício aí. E eu comecei a fazer, e quando viu, eu me vi. Pô, daí eu liguei pra Eric, consegui me ver, eu me vi nos meus olhos. Ele tá um negócio seguinte, olha só que loucura, quando tu tiver encarada com ele, com o Gustafsson, né, que era naquele momento, tu vai ver o teu reflexo dentro dos olhos dele, tu vai te ver lá dentro. Daí eu, esse cara tá ficando louco, eu só pensava isso. E ele vai te dar um sinal, eu não sei qual é o sinal que ele vai te dar, mas depois do sinal, ele vai te dar a mão. Não, daí o quê? Tu é psicólogo ou tu é vidente, né? Eu pensei, dito e fiz a situação, quando eu me vi nos olhos dele, o cara deu uma risada amarela. Tem um vídeo lá, né? Tem um vídeo do UFC, assim, oficial, que ele deu uma risada e ele me deu a mão. Ele falou assim, quando ele te der a mão, não dá a mão pra ele. Só faz, né? Eu falei assim, faz assim um pulminho, só assim, ó. Só encosta na mão dele, mas não dá a mão pra ele, porque ele quer pegar a tua energia. E dito e feito. O cara foi me dar a mão, eu falei, só fiz assim, fui lá e peguei 1 minuto, finalizei o cara rapidinho. Então é uma coisa que acontece, assim, essa parte mental é muito importante. Porque às vezes o cara tá bem fisicamente, mas tu tá fraco da cabeça, né? Que eu falo nas palestras. Se eu chegar numa palestra, ou chegar onde for, chegar aqui, por exemplo, um exemplo aqui mesmo. E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô um pouco nervoso. Acabou a entrevista, acabou. O cara vai ficar só prestando atenção no teu nervoso. Tá nervoso mesmo, o cara tá nervoso. Então tu não pode chegar fraco nos lugares, tem que chegar forte nos lugares. Mesmo que tu, de repente, dentro de ti tá meio... Tem aquele frio na barriga, tu tá nervoso, mas fica pra ti. Então até isso tu não pode mostrar. É muito interessante, né? Porque muita gente pode achar que esporte, assim, luta no geral, não só MMA, é mais o físico do que qualquer coisa. Mas não, tem muito do mental, né? Muito. Quando você colocaria talvez 50-50 ou qualquer porcentagem da importância do mental? A parte física é muito importante hoje, também mudou muito, né? Tá muito igualado, todo mundo sabe fazer jiu-jitsu, wrestling, boxe, muay thai, todo mundo sabe fazer um pouquinho de tudo. Hoje, vou te falar que o físico hoje é um 70% assim do negócio, sabe? O resto é mental mesmo, mas já teve diferentes porcentagens, assim, mas isso no meu pensamento, né? Mas estando bem fisicamente hoje e completando com o mental, vira campeão. Eu só queria pegar um gancho do que você falou do período da pandemia, porque eu acho muito interessante saber as histórias dos atletas, né? No futebol a gente acompanha mais de perto, sabe como que foi? Abriram com pouco tempo, né, de pandemia, já voltaram às competições, mas tem muito atleta, especialmente esporte individual, que ficou todo esse período sem poder competir, sem poder trabalhar. Muitas áreas as pessoas conseguiram trabalhar mesmo de longe. Jornalismo, a gente consegue fazer os programas, consegue fazer tudo, home office. Mas o atleta é diferente, né? E como que foi pra você esse período, sem a certeza, quando é que vai voltar? Tô treinando aqui, mas sem saber quando é que vai ser meu próximo compromisso. Como é que foi pra você, especificamente? Eu vou te falar que eu me reinventei bem, assim. Eu comecei a fazer bastante conteúdo na internet. E naquela época, eu era comentarista do UFC em espanhol ainda por cima, porque eu morei muito tempo na Espanha, desde os 9 anos de idade. Então eu tenho meu espanhol fluente, né? E então eu consegui fazer, né? Tinha todo um sistema de cuidado pela pandemia, mas eu estava transmitindo os eventos ainda, algumas coisas que já tinham acontecido, e eu me reinventei bem, na verdade, assim, foi difícil, até o Lioto, que era meu vizinho de rua, falou, pô, Verdun, mas tu tá fazendo bastante coisa, eu tô tentando me reinventar para não ficar parado, senão o cara fica louco, né, porque o cara tá sempre nativa fazendo alguma coisa, depois de parar com tudo, não foi fácil, mas eu consegui me reinventar. Pô, bacana. Guilherme Nápoles. Verdun, você, me corrija se estiver errado, são 47 anos, né? Sim, 47 anos, isso aí. Você pegou, no MMA principalmente, uma mudança de geração muito grande. Você citou anteriormente o Pride, que era o auge há 20 anos atrás, o que hoje é o UFC. Talvez o pessoal mais novo não conheça o Pride, mas você começou no Pride, inclusive,
E você já contou algumas vezes uma passagem interessante da sua carreira, que é quando você recebe o convite para um contrato, se eu não me engano, 3 anos para lutar no Pride, onde estavam os principais lutadores brasileiros, né? A sua geração é muito forte. Anderson Silva, Zé Aldo, também o Cigano, que lutava na sua categoria. E tinha no Pride o Minotouro, o Minotauro, o Vanderlei Silva, que você já citou assim. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória aí do Pride pro UFC e também a sua entrada no Pride. Foi uma história diferente de tudo que posso imaginar, porque eu estava no Brasil, lutando no Jungle Fight do Walid Ismail, e eu incomodei, eu morava na Espanha, eu incomodei, Walid, eu quero lutar, e Verdun, não tem lutador pra te lutar, não adianta tu ficar me incomodando que eu não vou te trazer da Espanha, é muito caro. Pô, Walid, não quero muito dinheiro, eu só quero lutar, porque eu queria mostrar serviço, né? E ele pegou assim, daí uma hora ele, tá, Verdun, vem então. Daí ele me botou, é engraçado dizer, mas é verdade, o Ebenezer, tem muito respeito pelo Ebenezer, que é o cara que eu lutei, só que o Ebenezer era lutador na época e pastor, hoje em dia é só pastor, né? E eu peguei, vou lutar com o Ebenezer, um especialista em pé, e eu não estava treinando o suficiente na Espanha, não era um profissional na época de treinar muito, como todos esses anos, né? Era o começo ainda. E aí eu peguei e fui, fiquei sabendo que ia lutar com o Ebenezer. E aí, para resumir a história, estamos saindo eu e meu irmão sozinhos lá em Manaus, indo pro octágono, e meu irmão falou assim, ô Fabrício, pega assim, ó, ele sabia que o irmão sente, né? Ele sabia que eu não estava tão bem para lutar contra ele. E ele falou assim, ó, engana o Ebenezer, faz que vai entrar nas pernas e dá um pombo sem asa em cima, dá um soco assim, um direto por cima. Eu falei, Felipe, não quero, eu quero lutar só e acabou. Faz aqui, por favor, faz aqui. Fui lá e fiz 5 vezes, eu juro pra você, 5 vezes. Tá, Felipe, vai, sem vontade, tá, vai. Chegou uma hora da luta, que a gente tava lutando, e o Ebenezer tava me matando, tava me ganhando de todos os jeitos, tava só esperando pra me nocautear. E eu me lembrei do meu irmão falando, mas antes disso aconteceu uma situação muito legal, antes de entrar no ringue, o Ebenezer veio falar comigo. Eu não quero falar com um cara que eu vou lutar, eu não quero conversar contigo, vou lutar, depois a gente conversa, mas não antes, né? E o Bernardo, Verdun, negócio é o seguinte, eu só quero te pedir uma coisa. Ele falou assim, ó, Deus já escolheu o vencedor, exatamente isso, né? O cara é pastor, né? Deus já escolheu o vencedor. Só me promete uma coisa, que tu vai na igreja rezar pela gente depois. E eu falei, tá, dei a mão pra ele, tá bom, Ebenezer. Só assim, eu nem prestei muita atenção, tá bom, obrigado, queria me livrar daquela situação, né? Fui lá, nocauteei o Ebenezer na técnica do meu irmão, porque ele viu que eu tava perdendo a luta, me lembrei do meu irmão, fui lá e nocauteei o cara que é especialista em pé, imagina. Nocauteei o Ebenezer, voltei pra Espanha, tô andando no centro, lá no Sol, né, que é o centro de Madrid, e vi uma igreja bonita, que eu me lembrei do Ebenezer, pô, ele pediu pra rezar, eu vou entrar na igreja. Entrei sem assim, na boa, entrei na igreja, e aí rezei do meu jeito, nem sei rezar, mas rezei, a energia que eu botei no negócio, fui pra casa. Quando eu olhei no telefone, aquele que tu abre assim, na época, né, de abrir assim, eu olhei, pô, mas deve ser longe esse lugar, né, e liguei pro número. E era o Kenny Mai me convidando para lutar no Pride, mas eu tinha que treinar o Mir Krokop na Croácia. Olha como é que a luta te leva em tantos lugares do mundo. Como é que eu vou imaginar que eu vou para a Croácia, morar na Croácia, com o Mir Krokop, que é um cara que eu olhava direto. O Mir Krokop é um grande ídolo da luta, um cara que nocauteava todo mundo com chute, né? Um croata muito bom, da polícia especial, como se fosse o BOP da Lútico na Croácia. E aí ele falou, Verdun, tu treina o Mir Krokop na Croácia, e eu te dou um contrato no Pride, o que eu mais queria. Eu falava para meus amigos, um dia eu vou chegar lá onde está o Vanderlei, o Minotauro, um dia eu vou lutar lá. E todo mundo ria da minha cara, né? Porque tem a crítica, né? Mas isso me deixava muito mais forte. Quando riam que tu não tem condições de chegar lá, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Te motivava. Me motivava cada vez mais. E aconteceu de eu ir pra Croácia e comecei a lutar no Pride. Lutei 7 vezes no Pride, que eu vou te falar assim, um dos melhores lugares que eu já lutei. Eu vou te falar assim, não o melhor lugar que eu lutei foi no Japão. Várias vezes, o respeito, para te ter uma noção, o Vanderlei Silva, as mulheres grávidas pedem para botar a mão na barriga dela para abençoar o bebê. Olha que loucura. Bota a mão e elas, como assim, é uma coisa assim impressionante como elas sentem a energia do Vanderlei botando para abençoar o bebê que está dentro da barriga. Então o Japão realmente é diferente e foi o que aconteceu. O UFC, como todo é mais conhecido hoje, não tinha condições de chegar e quebrar o Pride na mídia, o que fosse. Não conseguiu chegar, foi lá e comprou como estratégia. Não, acho que a gente comprar o Pride e eu automaticamente fui pro UFC. Então essa é a história mais ou menos resumida para vocês entenderem como eu cheguei no UFC. Eu estava no Pride, como o UFC comprou, alguns lutadores foram pro UFC, eu fui um deles. Muito legal a história. Giovanni Chacon.
Ô Verdun, eu queria a tua análise sobre o papel e a importância do Brasil no mundo da luta. A gente sempre viu, o Brasil sempre se destacou no mundo da luta, em todos os tipos de luta, hoje no MMA também, né? Se a gente for pro século passado, o boxe sempre foi uma referência o Brasil, junto com os grandes nomes, claro, internacionais. Mas aí a gente transporta pro UFC, a gente teve um grande momento de um hype muito grande do Brasil e a relação, porque o Brasil tava vencendo frequentemente. Aí parou de vencer um pouquinho. Parece que a galera deu um pouquinho, largou um pouco a mão, aquele negócio da monocultura esportiva aqui no Brasil, infelizmente. Mas sempre com algum brasileiro dando destaque, às vezes se não é campeão, bate na trave, ou seja, tá sempre na elite. Queria que você falasse um pouquinho da importância do Brasil nesse esporte. Não, o Brasil é um dos principais países, no meu ponto de vista, tudo mesma linha, tá? Brasil, Estados Unidos e Rússia. Esses são os 3 países melhores da luta tá hoje. Fraco, né? Não, tá louco. O Brasil, eu sempre digo, a gente tem quantidade e qualidade. O que falta? Oportunidade. Porque tem muitos atletas que tu não tem noção como bons lutadores, só que não tem a oportunidade de chegar lá um dia. Por isso que a gente tem que cavar, às vezes eu falo também, de cavar a oportunidade. Porque às vezes a pessoa passa a oportunidade, a pessoa não pega, e tu tem que saber cavar uma oportunidade também. Mas falando sobre a importância do Brasil, se tu olhar no UFC hoje, né, que é o evento mais principal do mundo, que tem vários eventos, tem quantos brasileiros lá contratados para o UFC? Tem muitos. Perde a conta. Não, perde a conta. Então, quando tem o evento no Brasil, também a gente pode ver a força. O fã gosta muito, tem esse respeito que a gente gosta muito do brasileiro também. E a galera abraça realmente o negócio. Então, se tu olhar um UFC quando acontece no Brasil, acaba os ingressos em minutos. É coisa rápida. Então, a gente está muito bem no ranking mundial da luta, com certeza. Falta investimento? Pode ser que sim, pode ser que de repente aquela marca, aquele patrocinador que acredite desde o começo. Porque depois que pega quando tá pronto, é muito fácil, quando tá pronto, né? Daí é mais fácil de pegar. Mas eu já tive várias marcas que me acreditaram comigo desde o começo e acreditaram realmente, viram o meu potencial, e eu acho que poderia ter isso mais, né? As marcas, né, as empresas apoiarem mais os lutadores, porque com certeza vai fazer diferença no mundo. Verdun, ainda em cima desse tópico que você já falou, por exemplo, o investimento é algo que pode ser a causa disso que eu vou te perguntar agora. Na sua geração, já disse aqui, Vanderlei, Minotauro, Anderson Silva, Júnior Cigano, tinha também o Zé Aldo, Lyoto Machida, enfim, Vitor Belfort, grandes lutadores, você mesmo. Além, é claro, do feminino, também a Amanda, também brilhante. Hoje em dia, a gente vê de destaque mesmo. Tem o Charles do Bronx, tem o Poatan, teve o Davidson um tempo atrás. O que faltou para o Brasil se manter como, digamos que a elite, com muitos dos principais lutadores, que hoje eu citei aqui 3, por exemplo. A gente já não tem mais o mesmo nível de antes. Antes, quase todo mundo batia como campeão do cinturão. Agora é um ou outro que desponta. Só o investimento ou teve algo a mais também que fez ter essa queda de rendimento? Eu acho que não é porque tá muito igualado hoje, assim, né? O nível... Por isso que eu falei para vocês no começo que a parte física é muito importante, porque todo mundo sabe fazer o jiu-jitsu, o muay thai, o boxe, todo mundo tá muito igualado, tá muito parelho as lutas, né? Então eu acho que assim é questão de repente focar um pouquinho mais no treinamento, se concentrar mais, né? Mas aqui no Brasil o cara já não precisa ir para o exterior para treinar. Aqui tem uma boa infraestrutura para treinar, tem boas equipes, né? Em Curitiba, que é um lugar onde saiu muito da shootbox, tem o André Dida, que está lá fazendo um excelente trabalho com vários atletas do UFC também, né? E eu acho que é questão de um pouco de sorte também, vamos dizer assim, né? Porque às vezes acontece, né? Então, às vezes um país tem 3, 4 campeões, mas muda muito rápido hoje. É difícil manter a coroa por muito tempo. E Verdun, até seguindo o que o Giovanni Chacon tinha perguntado agora há pouco, sobre a questão da monocultura esportiva que tem no Brasil, eu nem acho que é monocultura, porque é mais ou menos o que você falou, é o futebol e o que está ganhando. E o Pantoja deu uma entrevista recentemente falando sobre essa barreira, talvez, que exista para o público abraçar de vez no esporte. Citou até o João Fonseca no tênis. Falou, o João Fonseca está ganhando, então os olhos estão virados para o tênis. Recentemente no surf também, o Gabriel Medina ganhando, Felipe Toledo ganhando. Hoje já deu uma baixada também na atenção, no skate, com a Raíssa Leal, enfim. A gente vê um padrão acontecendo com os esportes. Tá ganhando, tem um brasileiro ganhando, dá uma atenção, depois baixa. O que você acha que falta para quebrar essa barreira
com os outros esportes, além do futebol, mas especificamente também com o MMA? É uma barreira que realmente eu acho que a galera tem que abraçar e acreditar mais no brasileiro, né? Porque eu vejo que a galera, quando perde, parece que a história que tu fez acabou, apaga completamente. E não é assim que funciona, né? Porque as pessoas estão vendo sempre o dia da luta, mas ninguém vê o que acontece antes. Pô, 3, 4 meses, 6 meses, eu já fiquei nos Estados Unidos 1 ano e meio treinando sem contrato. Aí quem me lembrou, falou outro dia, falou assim, o Rafael Cordeiro, né, que é o treinador do Mike Tyson hoje, falou assim, Verdun, tu não lembra, mas eu me lembro, tu era o primeiro a chegar na academia e o último a sair. É acreditar. Acreditar no sonho e acreditar realmente que o negócio pode mudar, né? E esse apoio, como eu falei antes, esse apoio financeiro é importante. Por que tem que, para te treinar bem, tem que ir para os Estados Unidos? Né? A gente já tem uma infraestrutura boa também, boas equipes para poder ficar no Brasil. Então, eu acho que a ajuda de todo mundo e acreditar no nosso potencial. Chacon, sua pergunta. E quando a gente fala dos lutadores brasileiros, Verdun, a gente sempre fica naquele debate, e é natural que isso aconteça em todos os esportes. Qual que foi o lutador brasileiro, a grande referência, o maior deles, né? Muitos falavam antigamente o Anderson Silva, há atualmente uma tendência para o Poatan, que perdeu a segunda luta aí num espaço curto, né, de tempo. Você acha que essa segunda luta que ele perde, Ankalaev? Foi ele, né? Quando ele tem essa derrota, você acha que isso pode abalar um pouco a discussão? Porque, assim, na minha leiguice, apenas de fã, daquele cara que curte, que assiste, não é muito aprofundado, deu uma aprofundada para fazer essa entrevista, mas, pô, eu acho um espetáculo, assim, o que o Poatan faz. Ele tem uma questão mental bizarra, meu. Não, o Poatan, falando do Poatan, é um cara que realmente, assim, ó, é um dos melhores da história na parte de pé. Ele é um lutador completo, sim, e eu vejo que ele está procurando muito a parte do chão. Essa luta, vamos dizer assim, específica do Ankalaev, ele perdeu porque ele se preocupou demais com a queda. Então, como ele não está tão confiante na parte do chão, o Ankalaev, que é um especialista em quedas, botar ele para baixo e ele perder a luta diferente, ficando ele por cima. Então, realmente fez muita diferença. O Poatan se preocupou demais com as quedas e esqueceu, porque quando tu bate, tu faz o ataque com as mãos ou com as pernas, é o momento que o lutador te bota para baixo. Ele precisa desse momento. Então, quando tu fica andando para trás, não solta tanto as mãos, é difícil ele encontrar o tempo da queda. Então, por isso que eu acho, né, no meu ponto de vista, cheguei a conversar com o Poatan depois, mas praticamente foi isso que eu consegui ver. Na minha leitura, que nem vocês olham futebol, vocês conseguem ver, mais ou menos eu consigo ver isso com a luta. Então, eu vi isso, né? Eu vi essa coisa da preocupação de não ser botado para baixo. Então, ele travou o Poatan. Mas eu tenho certeza que isso ele vai aprender muito como os campeões. Os campeões aprendem muito com isso, né? Com a derrota. E eu sempre digo, né? Até o meu professor Rafael Cordeiro fala que a derrota é muito importante na vida de um atleta. Dando um exemplo, contra o Fedor, ganhei do Fedor, fazia 10 anos que ele não perdia. Eu ganhei dele em 69 segundos, o Fedor perdeu 3 consecutivas. Ele não sabia o que era a sensação. Se eu tivesse perdido antes, de repente, no meio do caminho, ele estaria com uma cabeça diferente. Então, a derrota é muito... Eu gosto de perder, eu odeio perder. Né? Até brinco também, quando tu sai de uma luta todo quebrado e sai com a vitória, tu não sente nada. Sai todo quebrado e tem a derrota, mas dói muito. E dói mesmo, assim, sabe? Até chora. A semana dói inteira, mais, né? Dói muito mais. Não, mas você acha que essa derrota pode tirar um pouco dessa força, dessa discussão dele ser o maior brasileiro da história no UFC, talvez? Não acho, não. O Poatan já fez a história, tá fazendo a história dele ainda, mas eu pelo que eu conheço, o Poatan, ele vai voltar muito mais forte. Ele vai mostrar que realmente não é o que viram ali, que por um erro de estratégia, alguma coisa, mas não. Se fosse outro, de repente eu falaria diferente, mas como a mente do Poatan é muito forte, eu tenho certeza que ele vai voltar muito mais forte. Guilherme Nápoles. Verdun, saindo um pouco do UFC, do MMA, para falar mais do Fabrício Verdun como pessoa. Você falou que desde os 9 anos morou na Espanha. Como é que foi essa sua criação em outro país, morando fora do Brasil, em outro continente? Como é que era o Fabrício Verdun, molequinho? E o que você queria fazer da vida? Que você falou que você começou a lutar com 20 anos. Então eu imagino que ali você já tinha um caminho que você queria seguir para sua carreira. Sim, eu sempre quis ser policial, na verdade, né? Eu sempre queria da polícia.
e até tem uma relação muito boa com os policiais do Brasil todo, né? Esse respeito que nós temos entre policiais e lutadores é muito boa, né? Até tem a comentar sobre eu tenho uma relação muito boa, eu moro em Florianópolis e tenho uma relação muito boa com o batalhão do BOP de Santa Catarina. E nós fizemos juntos um projeto social que chama Caveiras na Luta. Temos 80 crianças que estão fazendo boxe e jiu-jitsu lá com a gente. E eu sempre quis ser policial. Então, mas eu, quando era pequeno, eu gostava de brincar na rua, né? Porque hoje em dia já não pode brincar na rua como antes, né? Mas eu vivia na rua. E quando eu fui morar com a minha mãe sozinho, por quê? Porque eu era um pouquinho terrível, na verdade, né? Meu pai morava no Brasil, minha mãe morava na Espanha, meu pai não me aguentou, me mandou pra lá, mandou pra Espanha. Não, mandou só, somos 3, né? Eu sou o caçula. Tá, Maurício, vai. Daí eu fui, minha mãe eu comecei a estudar na Espanha, por isso que eu comecei a pegar... Em Madrid? Em Madrid. Comecei a falar espanhol porque eu estudei lá. E aí, mas também não queria estudar. Minha mãe, vai estudar. Não quero. Tu vai ver que depois no futuro tu vai colher frutos por isso. E eu realmente tenho que dar razão pra minha mãe. E aí ela me aguentou por, acho que deu 3 anos e devolução. Me mandou de volta pro Brasil. Eu juro pra você. Devolução pro Brasil. Morei com meu pai depois de novo. Morei sozinho. Mas eu era um cara que eu gostava de estar na rua. Eu sempre gostei de estar na rua com meus amigos, na diversão. Eu sempre fui muito brincalhão. Eu sempre fui da brincadeira, né? Então eu era mais ou menos assim um cara que... se tu é meu amigo, eu sou teu amigo 100%. Mas se falhou comigo uma vez, uma coisa grave ou como fosse, já nunca vai voltar igual, sabe? Não é questão de rancoroso, mas é um cara assim que eu sou... Se eu sou teu amigo, eu vou ser 100% teu amigo. Eu sou assim, sabe? Entendi. E sobre futuro, Verdun, é até interessante a gente olhar o seu planejamento, perguntar sobre o seu planejamento, porque no final do ano passado você falou, não aposentei nada, não é assim, vocês estão achando que eu estou aposentando, não é assim, e você estava marcado para participar da Global Fight League, Sim. Agora, né, nova organização também, e acabou saindo por causa da lesão do seu adversário, né, o norte-americano, até que me fugiu o nome. Frank Mir, isso mesmo. Como é que tá, então, o seu planejamento agora para esse futuro, para voltar a lutar também, e falar um pouco sobre essa nova organização também, sobre o Global Fight League, porque para abrir um novo espaço também dentro do MMA. Com certeza, quando abre outros eventos, é ótimo para nós lutadores, né, para dar chance para novos talentos. Quanto mais eventos tiver, melhor. Só que a Global Fight League, eu acho que falhou muito, pecou muito na promoção, foi muito boa e se cancelou o evento. Nem foi pelo meu adversário, também se lesionou, óbvio, né, o Frank Mir. Fazia sentido eu lutar contra o Frank Mir, porque era um ex-campeão do UFC, e mesma idade praticamente, né? E eu achei legal, a proposta foi ótima, uma proposta decente, assim, foi milionária a proposta. E eu pensei, eu vou voltar a lutar, é uma coisa que eu gosto de fazer. Estou fazendo tudo que posso imaginar, porque a ideia quando eu voltei ao Brasil, faz 4 anos que eu estou no Brasil de volta, né? Eu fiquei 14 anos nos Estados Unidos, 12 na Espanha, 2 na Croácia. Estou aqui há 4 anos e pensei, vou ficar tranquilo, eu vou ficar lá em Florianópolis, quietinho, beira praia, assim, na beira da praia, né? Nada mal, né? Se eu sair daqui de casa e tropeço, eu caio dentro d'água. Então eu tava bem demais, só que começou uma coisa que eu não esperava. Palestras. Ano passado foi 48, se eu não me engano, Filipones, 48 palestras no ano passado. Né? É uma coisa que, de contar para as pessoas e eu ver as pessoas se motivando com a minha história, eu acho assim, ó, eu fico feliz de fazer, sabe? Daí tem as presenças, eu tenho o meu podcast, né, o dos nossos podcasts, que tá muito legal, que é aqui em São Paulo também, o meu estúdio. Eu tive que me adaptar com o estúdio, porque levar as pessoas em Florianópolis era muito difícil, agenda, custo muito alto. E pensei, vamos fazer um estúdio em São Paulo. Consegui fazer o estúdio, tá muito legal, porque tá tendo várias... Eu fico uma semana em São Paulo, né? E fora os investimentos, então eu tô bem feliz com essa minha fase. Luta, vai acontecer a luta, tá em stand-by a luta. Podcast, né? Presenças, palestra, tá tudo assim na lista. Aconteceu a luta como aconteceu a proposta do Global Fight League. Aconteceu... Eu comecei a não cancelar, mas comecei a tirar tudo da frente, porque eu preciso só treinar. Eu não posso... Focar 100%. Não dá pra fazer o podcast, as palestras, não tem como, né? É impossível. Então eu comecei a tirar tudo, comecei a marcar tudo para depois da luta. Fui para Curitiba, me dediquei 100%, trouxe meu professor Rafael Cordeiro dos Estados Unidos para me treinar. Chegou na segunda semana, aconteceu a lesão do Frank Mir, me desanimei bastante já me desanimei porque tinha que ser com ele, fazia sentido eu lutar contra ele. Claro que na parte financeira era bom, ótimo, mas não era o meu principal.
E aí depois, uma semana depois, marcou a data, dia 24 de maio, nos Estados Unidos, em Los Angeles, a luta. E quando viu, se cancelou o evento. Aí eu desanimei total, então não tô com a ideia agora na minha cabeça, tô retomando todos os meus compromissos, por isso que eu estou aqui em São Paulo, para isso, né? Fazendo os podcasts, tem algumas marcadas já, algumas palestras feitas já também, as que eu vou fazer. Então eu tô nessa fase que eu tô gostando muito. Não é uma coisa de obrigação. Hoje eu até falei pro Filipones, me conhece muito bem, há 30 anos me conhece o Filipones, e não faço nada obrigado, assim, nada que sem vontade. Se eu não tivesse vontade de vir aqui, eu não viria. Não quero, e deu. Aquele quando empaca mesmo. Sabe? Então eu tô bem feliz com essa fase nova que eu já estou preparando há muito tempo. Até minha mulher falou outro dia, tu já tá te preparando faz tempo, só que tu não te deu conta. Tu foi 8 anos comentarista oficial do UFC em espanhol. Então tu já estava te preparando, que era uma coisa também quando me convidaram, quando eu estava treinando, eu não queria. Não quero. Sentei na bancada, me apaixonei pelo negócio, pela comunicação. Nunca estudei, mas foi muito na prática, né? Cheguei até a fazer outro dia um programa Papo Cruzado com a Kéfera, vários convidados, fizemos 20 episódios do Papo Cruzado e foi muito legal. Então, como apresentador, muito bem também, e tô feliz da vida com essa fase nova. Mas se vier alguma proposta interessante pra lutar de novo, você aceita? Mas daí eu vou ter que ver, é que assim, como tu falou, o negócio do aposentado, eu odeio a palavra aposentado. Tô aposentado. É ruim pra tudo. Muito definitivo, né? É muito assim, pra tudo que o aposentado é ruim, porque parece que desvaloriza o teu passe, assim, tá aposentado, então oferece tanto pra ele que ele vai aceitar. E não é assim, eu não preciso disso, entendeu? Então essa palavra aposentado, eu acho que atrapalha um pouquinho, até no meu business que eu tô fazendo agora, pra tudo, palavra aposentado te dá uma baixada no teu... Desvaloriza um pouco o passe, eu acho. Mas na hora, achei até interessante você falando desse número de palestras grandes. Quando você conta a sua história, quando você fala sobre, te reacende também a paixão de querer estar no octógono, de querer lutar, te dá uma vontade a mais naquele momento que você está falando, que você relembra, que você fala, não, minha trajetória foi... Aqui mesmo, quando você fala a sua trajetória, você não pensa, hoje tá dando uma vontade de estar no octógono, eu gostaria de estar lá. Não, com certeza. Quando eu vejo lutas, outro dia eu tava vendo o UFC também, eu fico pensando, eu tenho condições de lutar ainda, né? Eu tô com 47 anos, né? Mas quando tu fala 47, já não é 40. Eu já tô com 50 anos, né? Mas não, eu sei que não parece. Arredonda pra baixo, né? Quando eu falava 42, a pessoa fala assim, eu tô com 42. A pessoa nem parece. Agora, quando eu falo 47, a pessoa fica quieta. Entendeu? Legal. Já é 50. Então, eu tenho que saber o momento certo de parar. Não vai, se eu tiver uma derrota, alguma coisa... Eu até lutei contra o Cigano há 2 anos atrás com o Cigano sem luva. Imagina sem luva. Eu queria sentir a sensação de lutar sem luva. Eu nunca tinha lutado sem luva. E realmente foi uma experiência que eu senti que a luta é uma luta mais distante. E até fiz um documentário, quando você tiver a oportunidade de assistir, Acima da Dor. Em 2 meses eu tive 5 lesões. 5 lesões. 10 dias antes da luta eu quebrei 2 dedos do pé. Quebrei de, 100% quebrado. E lutei mesmo assim. Então, esse documentário Acima da Dor mostra a trajetória e mostra as pequenas vitórias do dia a dia, né? Ficou muito legal o documentário. Ganhamos 7 premiações pelo mundo de melhor documentário. E tá muito legal, mas a vontade tá sempre aí, né? Tô sempre querendo lutar. Por isso que eu desconto toda a raiva no Filipones. Guilherme Nápoles, Fabrício Verdun é o nosso convidado dessa semana no Bastidores da Bola. Verdun, o Boni disse há pouco sobre o surgimento de novas competições, novos campeonatos que dão oportunidades também. E recentemente na internet, não só no UFC, como acontece também, por exemplo, no futebol, tá rolando uma tendência a uma criação de campeonatos de influencers, né? Aqui no futebol a gente tem a Kings League, por exemplo, que é um fenômeno hoje aqui no Brasil e no mundo. E no UFC, direto, a gente vê no MMA, influencers lutando, Logan Paul, alguns aqui no Brasil, o Whindersson Nunes, o próprio Popó também lutou, né? Voltou a lutar, enfim. Qual a sua opinião, cara? Você gosta disso? Você acha que é válido pro esporte? Você acha que influencia, de fato, a meninada também assistir e falar, pô, os caras famosos, o Whindersson Nunes, que eu cresci vendo na rede social, agora lutando no MMA. Você acha que é valioso pro esporte? Sim, eu gosto da ideia assim, porque divulga o nosso esporte cada vez mais e divulga de todas as maneiras para até motivar as pessoas a treinarem uma arte marcial. Porque quando tu treina uma arte marcial na tua vida, muda a tua maneira de pensar,
pelo respeito, para as crianças é ótimo, um exercício físico, porque às vezes, não gosto de fazer musculação, não gosto de correr, mas tá fazendo uma arte marcial, já tá fazendo um exercício físico, né? É muito importante isso, então influencia de todas as maneiras. Só não gosto quando um influenciador quer fazer a promoção e não sabe fazer a promoção e falta o respeito com o lutador. E também ao contrário também, às vezes eu acho mais difícil o lutador faltar o respeito com o influenciador porque já tá acostumado. Mas o influenciador não está acostumado, ele quer chamar a atenção de uma maneira e falta o respeito até com o Vanderlei, que é meu grande amigo. Alguém falou umas besteiras e eu achei assim uma falta de respeito. Ele não tem noção quem é o Vanderlei Silva e não dá graça assim se fazer uma luta de tudo, não só de boxe, tá louco, não tem como. Então as pessoas falam demais e eu não gosto disso. Fazer a promoção é importante, sim, mas com um mínimo de respeito. É a única coisa que eu não gosto, mas o resto de fazer com o influenciador chamou a atenção do mundo inteiro, né? Falando no business, rolou muito de milhões de dólares, rolou. Então eu acho legal sim, só não pode faltar respeito. Giovanni Chacon. Você falou das lesões, né, Verdun? E eu acho que a derrota, quando você tá na luta, ela faz parte do jogo. Quando você entra no octógono, você tem duas saídas. Sair vencendo ou sair perdendo. Ponto. Agora, talvez a maior derrota para o atleta, quando a gente fala do alto rendimento, é quando ele se lesiona. Tipo, é o que destrói o atleta, assim, no dia a dia, na família, chega em casa. Puta, nada mais serve, assim, pro atleta estar lesionado. Você tem toda a razão, tu foi muito bem nisso aí, porque realmente estar lesionado, não poder fazer e não poder treinar, porque é o teu trabalho, né? E eu sempre digo, poder trabalhar no que tu gosta, né, é muito bom. Né? E não é todas as pessoas que têm essa sorte. Eu tenho essa sorte de poder trabalhar o que eu gosto. Agora, ainda mais agora com essa segunda fase também, tô feliz da vida com tudo que eu tô fazendo, mas tu tem razão. Imagina se estar lesionado, não poder treinar, poder lutar por uma lesão. Por isso que já aconteceu com vários lutadores, acho que com todos, de lutar lesionado. Mesmo lesionado, o cara luta, porque a paixão é tão grande pelo esporte que o cara luta lesionado também. Ele não se importa de perder. Não, daí já é diferente. Tá. Não, diferente. Eu também até estava contando com os guri antes ali também. Eu não acho legal o que já aconteceu de eu ganhar uma luta, ir para uma festa de comemoração, comemorar a luta, foi legal demais, né? Que é normal tu sair para uma festa. Eu não bebo, mas, sabe, tomar um drink, alguma coisa assim, para poder comemorar aquele momento tão feliz da tua vida, aquele momento que tu esperava tanto, e eu ver lutadores que lutaram comigo e perderam a luta e está fazendo festa. Eu acho horrível isso aí. Então, eu vou lesionado, mas sempre a minha cabeça é ganhar a luta. Eu não penso em lutar por lutar. Eu penso em lutar para ganhar. É só isso que eu penso. E já ganhei várias vezes lesionado, também já perdi lesionado, já perdi estando 100% também. Mais difícil isso, mas o que tu falou não é verdade, assim, lutar por lutar acontece com muitos lutadores, mas não tô falando você, tô falando assim, no geral, às vezes tem aquele cara que fala, não, eu tenho que lutar, se eu perder não tem problema, mas eu tenho que lutar. Existe muito sim, como eu te falei, eu já vi várias pessoas, no meu ponto de vista, esse cara não é um lutador 100%, não é aquele samurai, aquele guerreiro de verdade que veste a camisa de lutador. Um cara que luta e vá pra festa depois perdendo a luta, eu acho ridículo. Seria importante ter mais eventos, agora a Global Fight League deu errado nesse começo, pelo menos, né, o evento cancelado, mas seria importante ter mais espaços também para que os lutadores tenham mais opções e sejam mais valorizados também? Tenho certeza disso, tinha que ter muitos eventos, quanto mais eventos, melhor, mais vai ser divulgado o nosso esporte, né? Falando de arte marcial geral, assim, pode ser jiu-jitsu, muay thai, o MMA. Eu gosto do nome MMA, mas eu gostava muito mais do nome Vale Tudo. Vale Tudo era mais impactante, né? Eu gostava mais desse aí. Mas com certeza, tendo outros eventos, até motivar as pessoas a fazerem evento no Brasil, em outros lugares, com certeza vai ser bom, porque como eu te falei, Brasil, temos muita quantidade e qualidade. Nós somos um dos melhores atletas do mundo, né, de MMA. Já chegando na nossa reta final aqui no Bastidores da Bola com o Fabrício Verdun, um episódio muito bacana aqui do nosso programa na Jovem Pan.
Guilherme Napoli, sua pergunta. Verdun, você citou algumas vezes aqui que você, durante 8 anos, foi o comentarista oficial do UFC em espanhol. Queria saber, claro, a diferença de estar no ringue, lutando dentro do octógono e estar ali na bancada, comentando. O que passa na cabeça, o sentimento de, ganhei minha vida ali dentro e agora eu tô aqui comentando. Como é que é essa mudança de posição? Como eu te falei, eu não queria, porque eu estava no auge do meu treinamento, queria ser campeão. Quando eu fui convidado, eu não sei se eu já era campeão ou foi um pouquinho antes, eu não me lembro completamente. Mas eu não queria de jeito nenhum, eu cheguei a brigar, eles insistindo, não quero. E eu acabei aceitando e fica fácil, porque do que eu tô falando do que eu entendo. Eu sou especialista no assunto, então fica muito fácil de poder falar da luta. E tem várias situações lá que eu gravava, eu fazia ao vivo, né? Eu fiz mais de 1.500 eventos ao vivo do UFC. E eu fazia perto da minha casa, era muito fácil para mim. Eu saía de casa, meia hora pro norte de Los Angeles, chegava lá em Burbank, onde era o estúdio, né, como esse, assim, um pouquinho maior, e fazia, e era muito divertido, porque tinham meus colegas, que nem vocês, assim, era igualzinho, assim, 3 pessoas, eu, o Vitor Dávila, o Mário Delgado, e eu era o comentarista, e tinha um apresentador, e a gente se divertia muito, porque era livre, tu podia falar o que tu quisesse, então eu botava a parte do humor também, quando a luta eu adaptava muito bem. Quando a luta estava mais ou menos morna, uma luta feia, eu adaptava com humor um pouquinho para dar uma descontraída nas pessoas. E eu gostava muito, e até tem um caso que é engraçado ainda, porque teve alguns eventos na madrugada. E eu dormi. Até no combate agora também. No combate aconteceu, agora também tem no meu Instagram, que eu tava com o Rods Lima, né? Que o Rods é um dos melhores apresentadores. E a Ana tava com a gente também, ou só eu e o Rods. Acho que tava só eu e o Rods. E aí eu comecei foi na madrugada também, eu comecei a dormir, e o Rod só me deu uma cutucada e eu já voltei comentando. A outra vez nos Estados Unidos, lá no nosso estúdio do UFC, e eu encostei a cabeça, porque eu me lembro que tinha um vidro, porque tava a pandemia, né? Tinha um vidro pra separar a gente, e eu cheguei a encostar assim, mas dormi legal. Profundo. A luta não tava das melhores, né, pra se assistir. E até comento também que financeiramente foi muito bom. Primeiro ano de transmissão do UFC em espanhol, eu ganhei $240 mil. Primeiro ano, né? Aí faz a conta agora, 8 anos. Obrigado. Vai bem. Tá bom, acho que tá bom. Você pediu pra eu repetir o currículo, eu vou repetir. Campeão peso pesado do UFC, bicampeão mundial jiu-jitsu, um dos grandes nomes da história do MMA brasileiro, podcaster, palestrante, comunicador. Faltou alguma coisa ou não? Não, é isso aí. Falta ganhar do nosso Guinápolis, né? Que tava doido pra te mostrar o triângulo aqui pro grupo. Isso aí. Muito bacana. Fabrício Verdun foi o nosso convidado dessa semana no Bastidores da Bola. Verdun, valeu demais. Obrigado. Muito legal contar com você. Espero que você tenha gostado aqui também de participar. Gostei muito, assim, pela experiência que eu tenho, assim, na comunicação e vir em alguns lugares também. Vocês estão com uma energia muito boa. Eu sempre acredito muito nisso, na energia do lugar. Se o negócio não flui, até o convidado fica mais travado, não quer falar tanto, não quer contar, né, as histórias. E eu me senti muito bem com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, pelas perguntas, ótimas perguntas também. Deu para ver nitidamente que vocês não fizeram assim aleatoriamente. Estudaram para me receberem aqui. Muito obrigado. Muito legal receber esse elogio de Fabrício Verdun. Que isso. E esqueci de falar do currículo. Aposentado não, né? Essa palavra não pode. Aposentado nunca. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, rapidinho. Vocês são ativo ou passivo? Putz. Atualmente, na minha profissão, eu sou ativo. Né? Na minha profissão também sou ativo, né? Na minha profissão... Eu respondo igual os caras. Na minha profissão, ativo. Entenda como queira, né? Aí pra fechar, colocando numa cilada, né? Perfeito. Bom, muito legal, Fabrício Verdun, nosso convidado dessa semana no Bastidores da Bola. Presencialmente é muito legal quando vem pra cá também nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, que o papo flui bacana. E semana que vem tem mais, hein? Você fica ligado. Semana que vem tem mais Bastidores da Bola com personalidades grandes do esporte, não é só do futebol, não. Do esporte brasileiro, internacional. E você acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Semana que vem a gente volta e você fica ligado com a gente. Um abraço, tamo junto. Bastidores da Bola. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.